Cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado o nome do Senhor, irmãos e irmãs. Eu deixei uma reflexão ali no canal do WhatsApp ontem, e eu senti de deixar essa reflexão aqui também no YouTube, amém? Essa reflexão, irmãos, nós vamos meditar sobre Jonas, né? Uma história muito conhecida, né? Mas o Senhor, a cada dia, Ele renova a palavra dEle ao nosso coração. Irmãos, nessa reflexão, nós vemos a importância de nós obedecermos à voz do Senhor. De nós não estar tão preocupado com as nossas vontades, com os nossos sonhos, com os nossos próprios, nem vamos dizer assim, os nossos próprios desejos, mas sim em estar na direção certa. Muitas das vezes, meus irmãos e irmãs, nós fazemos como Jonas. Sim, às vezes nós tentamos esconder do que Deus mandou nós fazer. Muitas das vezes nós não estamos ali fazendo aquilo que o Senhor quer de nós. Isso acontece. Mas o Senhor, Ele quer que cada dia mais nós venhamos enquadrar nossa vida na palavra e que nós venhamos aprender com os erros. Não é porque eu erro e eu vou continuar errando. Não. Se nós erramos, nós precisamos consertar os nossos erros. Irmãos, louvado o nome do Senhor. Quantas vezes o Senhor, Ele tem pedido nós para fazer algo, mas muitas das vezes nós estamos tão preocupados com os nossos sonhos, com as nossas vontades, com o que nós queremos, com os projetos, que nós nos esquecemos às vezes de valorizar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós fazer. Como assim, irmã? Sim. Eu quero colocar alguns exemplos. Se algum desses exemplos se encaixar na sua vida, que você possa retornar à direção certa e obedecer a palavra de Deus, para que você não passe como Jonas, que teve que enfrentar grandes tribulações para retornar para a direção certa. Porque todas as vezes, irmãos, que nós saímos da direção, nós pagamos um preço. Por quê? Porque o Senhor quer que nós obedeçamos, o Senhor Ele quer que nós estejamos na direção dEle, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O primeiro exemplo que eu quero dar, muitas das vezes, é para o pai e a mãe, né? Louvado o nome do Senhor. Mães que, muitas das vezes, irmãos, a gente vê na correria, né, desse mundo aqui nesta terra, pessoas preocupadas em ganhar, pessoas preocupadas em subir na vida, pessoas focadas na vida financeira e muitas das vezes estão perdendo de viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Por quê? Tem mães, irmãos, que infelizmente estão perdendo o crescimento dos seus filhos, está perdendo, aquela, vamos dizer assim, aquela alegria, aquele momento de criar os seus filhos na presença do Senhor. Quantas mães que não têm tempo para os seus filhos, né? E acha que isso é uma coisa normal. Só que não é, irmãos. Isso é o que? É o mundo entrando, é o inimigo distraindo a nossa mente para que nós não priorize a presença de Deus e a nossa família e a comunhão com os nossos irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o que tem tomado o nosso tempo. Não é errado uma mulher, um homem querer trabalhar para trazer o sustento da sua casa, né? É o certo. Mas quando a pessoa se desespera demais, quando a pessoa sempre quer mais e mais e mais, sempre não está saciada, sempre querendo mais, isso se torna um perigo para a vida espiritual e para a própria salvação. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro, irmãos. Né? Então, se nosso coração estiver nas riquezas aqui na terra, nós vamos perecer. Por quê? Porque o nosso coração está no tesouro aqui na terra, não está no Senhor. Não está em priorizar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Muitos dizem, eu amo a Deus, mas muitas das vezes negligencia a presença de Deus. Coloca o trabalho, coloca os seus próprios sonhos acima do Senhor. E isso se torna o quê? Uma idolatria, um pecado. A pessoa está fugindo
está fugindo ali, né, do principal, está fugindo, está tentando se esconder, está tentando se refugiar em algo que é ilusão, que é passageiro, não é mesmo? Vá do nome do Senhor. E nós precisamos priorizar a presença de Deus, priorizar a nossa família e a igreja de Cristo. Nós não podemos deixar que nada aqui nesta terra, né, venha a tirar de nós o prazer de estar em comunhão, o prazer de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quantas pessoas estão correndo atrás de coisas que não são o projeto de Deus para a vida delas? E lá na frente vai colher os frutos. Mães, pais que muitas das vezes não têm tempo para os seus filhos, que não dá carinho aos seus filhos, estão ali criando filhos que vão ter muitas feridas abertas, né? Filhos que vão se tornar rebeldes no futuro, filhos que vão ter mágoa. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, gente, os nossos filhos, eles não estão querendo dinheiro, roupa de marca, por mais que isso aparentemente é bom, mas os nossos filhos, eles querem o quê? Atenção. Eles querem que nós tenhamos tempo para eles. O que vai marcar a vida dos nossos filhos quando eles estiverem adultos não é aquilo que eles possuíram, mas aquilo que eles receberam de afeto. Vai ficar marcado na vida do seu filho. Se você é uma mãe que você tem tempo para o seu filho, isso vai ficar marcado na mente do seu filho. Quando você envelhecer, se Jesus não voltar até lá, o seu filho, ele vai te recompensar por tudo, porque é a lei da semeadura, né? Então o seu filho, ele vai ter prazer também de cuidar de você. Quantas mães que negligenciam isso, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo de brincar com os seus filhos, de conversar, de passear, de ter um momento ali a sós, né? E quando o filho cresce, o filho não se importa com ela mais. O filho ali não tem aquele amor, aquela ligação. Por quê? Porque a ligação entre pai e filho, mãe e filho é construído, é algo que é construído. Se você não constrói, não adianta você cobrá-lo no futuro. Então, se você hoje, o seu filho estando pequeno, você não constrói essa ligação, quando você envelhecer e você precisar dele, ele não vai estar ali para te socorrer. Por quê? Porque você o abandonou lá atrás. Não estou dizendo abandonar de desprezar, estou dizendo muitas das vezes abandonar de prioridade. Os nossos filhos, eles precisam ser a nossa prioridade. Os nossos filhos, o marido, a esposa, a presença de Deus, os nossos irmãos, né? Então, nós precisamos construir ligações, nós precisamos amar os nossos filhos, a nossa casa, ter prazer, irmãos. Tem pessoas que já não têm mais prazer de cuidar da sua casa, de cuidar do seu filho, acha que o filho é um peso, é um fardo. Irmãos, e isso desagrada extremamente o Senhor. O Senhor, ele não quer que nós fuja dos princípios da palavra de Deus. Então tem mulheres que estão fugindo, estão tentando se refugiar, estão buscando ali preencher algo que é somente através dela obedecer a palavra de Deus que ela vai conseguir esse preenchimento. Uma mulher bem-sucedida, digamos assim, não estou dizendo o padrão do mundo, porque o padrão do mundo ele vai contra a palavra. Estou falando do padrão da Bíblia. Uma mulher bem-sucedida é uma mulher que vive os princípios da palavra de Deus. Uma mulher bem-sucedida é aquela mulher que ela ama o projeto que Deus deu para ela, a sua família, o seu lar, o ministério, a obra de Deus, né? Quando você se foca, né, em cuidar da sua casa, dos seus filhos, em estar presente na vida deles, em acompanhar o crescimento, em construir essa ligação, você se torna uma mulher mais feliz, uma mulher
que você não vai sentir necessidade dos bens materiais aqui nesta terra. Por quê? Porque você está uma mulher preenchida, você está uma mulher ali que você está vivendo a palavra de Deus. Então, isso traz para a vida da pessoa o quê? Cada dia mais a presença de Deus, né? Quando nós negligenciamos a nossa família, nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Nós estamos tirando a palavra de Deus da nossa caminhada. Porque a palavra de Deus, ela não deve ser algo que nós conhecemos, que nós sabemos, que nós falamos de cor. A palavra de Deus é para nós viver ela. O nosso dia a dia tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Outra parte, né, é sobre a obra do Senhor. Pessoas que têm chamada, pessoas que têm missão de trabalhar no reino, mas que têm fugido, né, que têm buscado em outras coisas, têm negligenciado aquilo que Deus tem mandado. Isso é um risco, irmãos, né? Você corre o risco de você ser preso pelas armadilhas do inimigo. Quando a gente fala sobre o diabo, quando a gente fala sobre os espíritos malignos, as pessoas imaginam coisas que vão vir para a vida da pessoa, que de cara a pessoa fala assim, nossa, isso é do diabo. Não. O inimigo, ele é o que? Estrategista. A Bíblia fala que eles são mais trabalhadores, que eles são mais estrategistas do que os filhos da luz. Então o diabo, ele vai vir com coisas que vão ali atrair o seu olhar, vai parecer uma coisa boa, vai parecer uma coisa inofensiva, mas vai levar você para a destruição. Porque tudo aquilo, irmão, que vem na nossa vida pode ser uma coisa aparentemente bom, mas tudo aquilo que vem para a nossa vida, para nos afastar da nossa família, para nos afastar da obra de Deus, para nos afastar da presença do Espírito Santo, já não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar, não tem tempo mais de uma reunião entre os irmãos, não tem mais tempo de ir, se alguém chama a gente para ir algo, né, da palavra de Deus, nós, mas eu tenho isso, nós pode ter certeza que isso aí não é de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que é de Deus para a nossa vida, irmãos, nos aproxima do Senhor e não nos afasta. Pode trazer comodismo para a nossa vida, pode trazer aparentemente uma boa sensação, mas não é de Deus. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, quando Jonas ele foge da missão que Deus deu para ele entra naquele barco, é um comodismo. Jonas ele entra naquele barco e ele vai para do barco, ele vai dormir, né? Jonas estava ali achando que estava tudo bem, né? Que ele estava fugindo de Deus, mas que tá tudo bem, ele estava dormindo, ele estava descansando, tudo tranquilo. Só que Jonas não sabia que enquanto ele planejava fugir da presença de Deus, Deus também já tinha preparado o peixe que engolia ele. Olha para você ver que tremendo. Então, quando nós fugimos da presença de Deus, nós podemos até achar que está tudo bem, que aquilo ali é uma coisa boa, que nós estamos ali numa bonança, está tudo tranquilo, mas lá na frente, o Senhor vai puxar a nossa, dizendo assim, né? Tipo, a nossa rédea, ele vai puxar ali, ele vai ali trazer o resultado. Porque toda desobediência sempre terá um resultado. Diante de Deus, diante da justiça do homem, o homem erra, o homem faz coisas abomináveis e não tem nada para ele. Porque a justiça da terra ela é falha, mas a justiça de Deus não é. Então, quando Deus ele resolve ele entrar e fazer justiça, eita, ninguém vai tirar você das mãos de Deus, a não ser se você se arrepender e consertar, estar com o coração quebrantado para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Porque é assim, irmãos, não adianta nós acharmos que nós vamos andar pelos nossos próprios caminhos e que vai ficar tudo bem. Por um tempo pode ficar tudo bem, né? Porque o diabo ele vai colocar na sua mente que não, você não está fazendo a obra, você não está fazendo isso, mas está tudo bem, né? Não, só que o que ele quer? Ele quer te enganar.
Quando nós fugimos do propósito de Deus, nós esfriamos na fé. Sim, vem o esfriamento, vem o desânimo, eu não tenho mais vontade de orar. Isso não é de uma vez, isso é aos poucos. Né? É igual quando você vai encher um copo, é aos poucos que ele vai se enchendo, não é de uma vez. Então, aos poucos vem a frieza, você já não sente mais a presença de Deus. Se você sente algo superficial, não é algo profundo mais. Se você orava antes, você já começa a diminuir na oração. Se antes tinha coisas que você via que é errado, de repente aquilo já começou a vir assim como, mas isso não é nada demais. E aí que o diabo vai só fazendo laço, vai enlaçando, e se a pessoa não tomar cuidado, ele perde a salvação, ele perece. Porque é para isso que o diabo veio, matar, roubar e destruir. Então que nós não venhamos ser como Jonas, fugir do propósito, fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas das vezes aquilo que Deus tem para a nossa vida, para nossos olhos, parece que não é bom, parece que, mas eu faço isso, nada está acontecendo. Parece que você está no mesmo lugar. Aparentemente parece. Porque com Deus não é igual na magia, né? Na magia as coisas acontecem assim. Com Deus não. Com Deus é processo, com Deus é devagar, com Deus é passo a passo. Ele vai te preparando, ele vai te moldando, ele vai te fortalecendo. Deus ele vai te moldando como vaso até você estar preparado para receber e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. E nós não tentamos correr atrás de coisas que irão nos afastar da presença dEle, que irão nos tirar da nossa família, né? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos vendo, meus irmãos, que o inimigo ele está usando muita estratégia sobre o quê? Sobre o dinheiro, né? Sobre as coisas materiais, pessoas que querem mais e mais e mais. As pessoas estão muito, tipo assim, viver uma vida simples hoje em dia, uma vida humilde. Para muitos não querem mais isso, querem sempre uma casa luxuosa, um carro de marcas, um celular tem que ser o melhor de marca e tudo. Mas isso aí é tudo ilusão, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós cristãos, nós temos que estar com o nosso olhar em Cristo. Nós não podemos deixar que essas coisas aqui nessa terra tirem o nosso coração da presença de Deus. Porque o que Deus tem para a nossa vida, irmãos, vai além do que está aqui, né? É algo assim que nossos olhos, nosso coração, ele não consegue imaginar a grandeza que Deus tem para a nossa vida. Então, que eu e você venhamos estar focados naquilo que Deus tem para a nossa vida. Se por um acaso aconteceu com você, como Jonas, você desobedeceu, você foi para um caminho que não era, não se sinta envergonhado em retornar novamente para o centro da vontade de Deus. Claro, muitos vão te julgar, muitos vão falar palavras, né? Muitos vão dizer que você é isso, aquilo outro, mas não dê ouvido. Não se importe com isso. Não é vergonha você dar meia volta e voltar para a direção certa. Isso é privilégio. Isso é o quê? Você está se humilhando na presença de Deus. E através de você se humilhar na presença de Deus, e você reconhecer a vontade de Deus, que é soberana, reconhecer que você tem uma missão e que você precisa estar posicionado segundo aquela missão que Deus te deu. Você não precisa ter vergonha disso. Você tem que se sentir feliz e alegre por Deus estar te dando a oportunidade de você retornar para o caminho certo. Quantas pessoas, irmãos, que Deus tem dado essa oportunidade da pessoa voltar para a presença de Deus, voltar para o caminho certo e desprezam isso e depois não tem mais oportunidade, porque a morte ela vem, né? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas um dia ela vem. E quantos já pereceram por causa disso? Tiveram a oportunidade, porque Deus dá oportunidade para todos. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não é um Deus que está lá no trono, lá, querendo lançar almas ao inferno. Ele quer que as almas sejam salvas, mas muitos não têm dado ouvido ao Senhor. Então, se você foi por um caminho que você sabe que este caminho não é aquilo que Deus tem para a sua vida, que este caminho está te levando
a cada dia mais a se afastar do propósito de Deus, cada dia você está mais nervoso, cada dia mais você está ansioso, que você não se sinta envergonhado, você se humilhe na presença de Deus, peça perdão a Deus e retorne para a presença de Deus, assim como o filho pródigo, né? Foi bem recebido pelo pai. O irmão, né, não ficou tão feliz com a atitude do pai, mas o pai ficou feliz porque ele retornou de volta. Então retorne de volta ao propósito que Deus tem para a sua vida enquanto você tem tempo. Porque às vezes você fica falando depois, o depois pode não chegar para a sua vida. O Deus, ele pode te entregar também a Satanás. Às vezes você não vai morrer agora, mas você vai ser entregue. Então, que você retorne para o propósito de Deus. Jonas, ele quando ele passou por aquele processo, ele estava ali no ventre daquele peixe. Jonas, ele se arrependeu. Jonas, ele pediu perdão a Deus. Deus perdoou a Jonas. Deus não apenas perdoou a Jonas, mas Deus perdoou a Jonas e deu a Jonas a oportunidade de cumprir com a missão que ele tinha dado para Jonas. Deus, ele faz isso na nossa vida. Quando nós nos humilhamos, pedimos perdão, Deus, ele nos perdoa e nos dá a oportunidade de nós viver aquilo que ele tem para a nossa vida. Às vezes o homem vai nos julgar, às vezes o homem vai falar isso ou aquilo, mas não importa. Deus, ele vai te dar a oportunidade de você viver coisas novas. Basta você querer, basta você deixar o Espírito Santo habitar na sua vida, tomar controle de tudo, que você abra seu coração para o Espírito Santo, que você retorne ao centro da vontade de Deus, que você aproveite esta oportunidade que você está tendo, que o Espírito Santo está te chamando para viver uma comunhão nova, para viver um tempo novo, para viver um tempo de experiências com Ele, porque é isso que o Espírito Santo de Deus ele quer para a sua vida. O Espírito Santo de Deus não quer que você viva por aí, vagando por um lado para o outro, procurando satisfazer uma alegria que você quer, mas que nada você encontra, porque somente nele que você vai encontrar. O Espírito Santo, ele quer trazer para a sua vida esta alegria, esta paz, né? Para a sua alma, para a sua vida. Não se iluda com festas, com mulheres, com homens, com bebidas, com dinheiro, com riquezas. Isso são coisas fúteis, são coisas sem valor, são coisas que muitas das vezes pode alegrar sua carne, mas isso desagrada extremamente a sua alma. A sua alma precisa da presença de Deus, a sua alma precisa da sua família, a sua alma precisa de estar em comunhão com seus irmãos, a sua alma precisa da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então que você retorne para o centro da vontade de Deus enquanto Ele tem te chamado, enquanto Ele tem te dado a oportunidade de você retornar. Aproveite porque o tempo da graça ele está se acabando. Aproveite que nós estamos vendo, os sinais estão se cumprindo. Jesus, ele está às portas. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo. Quantas pessoas estão morrendo? A pessoa está viva, do nada ele morre. E nós não tem como se arrepender no último segundo, no último fôlego de vida. Não, aproveite a oportunidade que Deus tem te dado de você se humilhar na presença de Deus, de você buscar a presença de Deus. Aproveite, se converta ao Senhor Jesus Cristo, se converta à palavra de Deus, cumpra o seu chamado, se posicione. Não, eu vou estar na vontade do Senhor, eu não vou estar preocupado nas minhas vontades, mas a vontade do Senhor, porque as minhas vontades muitas das vezes não são do Senhor, porque os meus sonhos muitas das vezes não são do Senhor. Tem coisas na nossa vida que são coisas da nossa mente, do coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é o quê? Enganoso. O nosso coração ele é enganoso. Nós não devemos confiar no nosso coração. Nós não devemos ser direcionados pelo nosso coração, mas sim pela palavra de Deus viva e eficaz. A palavra de Deus que ilumina os nossos caminhos, que direciona os nossos passos. Então que você se deixe ser levado pelo Espírito, se deixe ser levado pelo Senhor, para que você venha lá na frente colher frutos. Você, fazendo a vontade do Senhor, você vai viver verdadeiramente a vida, porque só vive a verdadeira vida que está na obediência. Quem não está, vive em ilusão, em coisas passageiras. Então que você obedeça, amém? Não fuja do chamado que Deus te deu. O primeiro chamado que Deus te deu
a sua família. Primeiramente de tudo, é claro que sempre é Deus, sim, mas o chamado que Deus te deu para você cuidar da sua família, quando você cuida, você zela, você ama a sua família, você está fazendo a vontade de Deus. Que você cuide, né, de estar na posição que Deus te quer, que você cuide das coisas do Senhor, que você priorize a presença do Espírito Santo, que você priorize a comunhão entre os irmãos, que você não se afaste das pessoas, não se afaste dos irmãos, mas esteja cada dia mais unido aos seus irmãos, amém? Que você não deixe nada aqui nesta terra tirar de você a presença de Deus. Que você, né, seja como Jó, perca tudo aqui nesta terra, só não perca o temor, só não perca a presença de Deus. Igual Davi disse para Deus, que Deus tirasse dele tudo, podia tirar o trono, podia tirar as riquezas, mas que não tirasse a presença de Deus. Que nós sejamos da mesma forma, que nós não venhamos deixar nada tirar de nós a presença de Deus, mas que nós venhamos estar em obediência, em temor, fazendo a vontade de Deus. Se nós vemos que algo que nós estamos fazendo não está alinhado com a vontade de Deus, que nós não faça para agradar o homem, mas que nós obedeça a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus está te chamando, dizendo para você, faça isso e isso, faça. Não deixe as coisas de Deus para depois. Não deixe, depois eu oro, depois eu louvo, depois eu... Não, faça a vontade do Senhor. Viva conforme a palavra de Deus, para que você possa experimentar dele a sua misericórdia, a sua bondade, né, os frutos, né? Louvado o nome do Senhor, porque é a lei da semeadura, que você vai plantar, você vai colher, que você colha bons frutos, por causa através da sua obediência. Você seja uma mãe que tem carinho com o seu filho, que tem tempo para conversar, para brincar, que você não deixe nada aqui nesta terra ser maior do que a vontade de servir a Deus, de cultuar. Tá no dia de culto, não importa o que tem para fazer, vamos cultuar, vamos buscar, não vamos deixar nada tirar nós a presença de Deus, amém? Para que nós possamos ter a vida eterna e também poder viver aqui nesta terra uma vida tranquila, uma vida segundo os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, cumpra o seu chamado, faça a vontade do Senhor, amém? Deus te abençoe sua casa, sua família, seu lar, e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém?